Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isto, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias.
Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como disco galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea. Você sabe por que o oceano é salgado? Até 1979, nós não sabíamos o motivo. O planeta inteiro é coberto pelo oceano, e não tínhamos ideia a respeito da origem de todo esse sal. Inicialmente, pensávamos que era por causa dos rios, pois eles podem transportar sedimentos e produtos químicos para as águas tranquilas.
Isso foi até o final da década de 1970, quando os cientistas se depararam com as chamadas fumarolas negras e perceberam que elas eram a causa das águas salgadas. Elas são, na verdade, fontes hidrotermais localizadas ao longo da dorsal mesoceânica e foram geradas a partir de sedimentos de sulfeto de ferro das profundezas do núcleo da Terra. Lembra dos dinossauros? Eu não, nem estava por perto na época. Eles desapareceram há muito tempo, mas a forma como isso aconteceu foi debatida na comunidade científica por um longo período, até 1991 pelo menos, o ano em que a cratera Chicxulub foi descoberta. Essa cratera é um grande buraco localizado sob a península de Yucatán, no México. Muitos afirmam que ela se formou quando um asteroide gigante colidiu com a Terra. O material mais antigo já encontrado em nosso planeta acaba sendo mais antigo que todo o nosso sistema solar. O meteorito Murchison caiu na Austrália em setembro de 1969, mas só fizemos essa impressionante descoberta depois que uma análise mais recente de seus detritos foi feita em 2020. Você sabia que existe um arranha-céu de coral escondido debaixo do oceano? E que não tínhamos ideia disso? Somente em 2020, uma equipe de cientistas australianos se deparou com ele ao mapear o norte da Grande Barreira de Corais. Ele tem 500 metros de altura, o que, se você pensar bem, o torna mais alto que o Empire State Building, e sem elevadores. Você sabe como surgiram as montanhas? Nós não sabíamos até 1966, e isso também diz respeito a terremotos e vulcões. Basta pensar sobre isso. Enviamos homens ao espaço antes mesmo de entendermos como e por que a Terra sob nossos pés começa a se mover de vez em quando. Somente em 1966, um cientista chamado J. Tuzo Wilson publicou um artigo na revista Nature, em que explicava que continentes e oceanos estão em constante movimento. Ele também escreveu sobre a atividade tectônica, explicando coisas como terremotos e como as montanhas se ergueram da superfície da Terra. Até 2021, não tínhamos mapeado uma sequência completa do genoma humano. O conceito de DNA foi apresentado pela primeira vez por um cientista suíço em 1869, mas os especialistas desconheciam a estrutura física do DNA, até que Rosalind Franklin e Raymond Gosling tiraram fotos e descobriram que ele se parecia com 2 fios torcidos. Você já se perguntou qual era o maior organismo vivo do mundo? Durante muito tempo, os cientistas também o fizeram, porque só o descobriram em 2000. É um fungo que vive a 1 metro de profundidade, mas estima-se que ele se espalhe por 9 km². Localizado na Floresta Nacional de Malheur, nas Montanhas Azuis do leste de Oregon, é apelidado de cogumelo do mel. Até 2002, não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. A descoberta ocorreu depois que criamos o detector de fumaça infravermelho. Eu mal posso imaginar ter que viajar longas distâncias sem mala de rodinhas, mas elas não haviam surgido até 1970. Se você pensar bem, os astronautas que foram à Lua realmente tiveram que literalmente carregar suas malas para a espaçonave. O pedido de patente dos Estados Unidos para a mala com rodinhas foi concedido em 1972, mas, para ser justo, essas primeiras não eram muito confiáveis. Elas tinham problemas e balançavam, tombavam, pois as malas grandes eram montadas em fundos estreitos com rodas. Se você olhar fotos das estrelas de cinema da década de 1940, verá que seus cabelos eram bonitos e penteados para trás. Você sabia que, com base em descobertas recentes, até os antigos egípcios usavam uma substância para modelar o cabelo? O que eles usavam, no entanto, não era gel, se é isso que você está pensando, pois só tivemos essa invenção na década de 1960. O que as pessoas usavam para pentear o cabelo na década de 1940 era um creme chamado Brylcreem, que tinha uma consistência mais de uma cera e foi inventado em 1929. O gel de cabelo, como o conhecemos hoje, veio um pouco mais tarde e foi inventado por um homem chamado Luiz Montoya. O gel logo virou moda, pois não era tão gorduroso quanto os produtos anteriores. Falando em banheiros, nos tempos da Roma Antiga eles usavam tipos de, dispositivos de limpeza que eram bastões com uma esponja na ponta. Folhas de papel perfumadas individualmente, que tinham a mesma finalidade, parecem ter sido documentadas na China em 589 d.C.
No entanto, nos Estados Unidos, o papel para sanitários foi comercializado no final da década de 1850, mas a variante macia e confortável do papel higiênico foi comercializada apenas na década de 1930, com a vantagem adicional de ser completamente livre de farpas. E acho que todos nós podemos ficar felizes com isso. Essa pode não parecer tão recente, mas veja só. Pesquisas modernas revelaram que os anéis de Saturno têm menos de 100 milhões de anos por aí. Pode parecer muito, mas se você pensa que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, isso muda um pouco sua percepção, certo? Existem espécies de tubarões na Terra que vivem em nossas águas há 4 vezes mais tempo do que os anéis de Saturno. Descobrimos isso usando dados recentes sobre a massa dos anéis de Saturno e sua proporção de poeira e gelo. Com muitos de nós recorrendo cada vez mais ao e-commerce nos dias de hoje, é um desafio olhar para o supermercado tradicional como uma invenção revolucionária. Mas eles também não existem há tanto tempo assim como você pensa. Sabe como surgiu o primeiro deles? Em 1916, um dono de loja chamado Clarence Saunders precisava de uma solução para tornar sua atividade menos trabalhosa, já que fazer compras naquela época significava ter que escolher todos os produtos nos corredores e até entregá-los aos clientes. Ele então pensou em um novo layout de loja com catraca na entrada. As pessoas tinham que percorrer a loja em uma única direção. Ele também cuidou para que elas passassem por todos os produtos disponíveis. Os clientes podiam escolher seus próprios itens e tinham que levar seus produtos para casa. O dono da loja pôde baixar seus preços com a maior eficiência, pois precisava de menos pessoas para tocar o negócio. Você sabia que ainda existe um estado nos Estados Unidos onde o uso do cinto de segurança não é obrigatório? Historicamente, o uso do cinto de segurança era opcional, mas do jeito que as pessoas eram, a segurança precisou de mais imposição. O estado de Nova York foi o primeiro a aprovar uma lei que exigia o uso de cinto de segurança ao dirigir, mas apenas em 1º de dezembro de 1984. Ainda assim, até hoje, em New Hampshire, não há lei sobre o assunto. O abridor de latas moderno, aquele de girar, foi introduzido no mercado pela primeira vez em 1870. Isso pode não parecer importante, mas é estranho quando você pensa que os alimentos enlatados já estavam disponíveis há algumas décadas. Antes dessa invenção, nos diziam para cortar literalmente ao redor do topo da lata, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Você tem uma refeição e já aproveita para malhar, tudo de uma só vez. Sabia que o tempo padronizado tornou-se obrigatório por lei apenas em 1880? O sistema atual que usamos, o GMT, que significa a hora do meridiano de Greenwich, tornou-se uma prática comum na maioria dos países ainda mais tarde, lá pelo final da década de 1920. Costumávamos estimar as horas observando a posição do Sol no céu. Então evoluímos para o uso de relógios, mas eles ainda dependiam da posição do Sol em determinada cidade ou vilarejo. Isso significava que o tempo poderia diferir ligeiramente entre duas comunidades vizinhas. E isso não era grande coisa para nós até a invenção dos trens. À medida que começamos a viajar mais rápido e em distâncias maiores, precisávamos descobrir uma maneira de saber quando um trem sairia e chegaria a determinado destino, o que poderia ser útil para todos os viajantes em vários locais. E, francamente, já estava na hora. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros.
Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está, uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos, mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos.
Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto.